Nós temos que avaliar o que seria privilégio para político. Por exemplo, o salário deles, que era 33 mil, está em 46 agora. Eu vejo isso como privilégio. Você vê também? Eu não vejo como privilégio. Eu vejo como uma função qualquer. Mas você acha que é justo? É justo. Ele exerce uma função extremamente importante para a nação. Mas 46 mil reais, enquanto o salário mínimo é 1.320? Ok. E você acha que o Neymar ganhar o que ele ganha é justo? Isso é iniciativa privada, né? São campos completamente diferentes. Não é em razão de imposto nosso. Perfeito. E aí, pessoal, tudo bem? Gostariam de trocar uma ideiazinha sobre política comigo aqui pro meu canal? Pode ser? Posso. Você tem alguma tendência mais a Lula ou Bolsonaro, assim, cara? Ou você é um cara mais neutro? Eu acho que hoje eu sou mais neutro, né? Mas diante dos últimos acontecimentos, a gente tem que estar... Acaba tendo que tender a um lado em razão dos últimos fatos, da última gestão do país, mas hoje, normalmente, eu sou neutro. Sim, mas você votou Lula, então, no sentimento anti-Bolsonaro, assim? Não, quanto à questão da votação, eu me reservo em razão de então manter beleza. o segredo, mas hoje eu apoio, torço para que o Lula faça uma boa gestão, para que tire o nosso país desse afã, desse terrorismo vivido ultimamente, né? E dessas ações doentio que fizeram com que nós hoje não podemos mais deliberar política em local algum, né? Algo que deveria ser discutido rotineiramente, hoje não se pode em razão da violência. Exatamente, o extremismo político, tanto de um lado quanto de outro, afeta isso daqui que é a saúde da democracia, o debate político, né? Então é algo que a gente tem que combater mesmo, e o Bolsonaro maculou que era para ser uma boa direita, e a gente concorda nisso. Só que tem aspectos assim que são transcendentais à esquerda e direita, na minha visão, por exemplo, que é aumento de político, privilégio para político. Você é contra ou a favor desse tipo de coisa aí? Nós temos que avaliar o que seria privilégio para político. Por exemplo, o salário deles, que era 33 mil, está em 46 agora. Eu vejo isso como privilégio. Você vê também? Eu não vejo como privilégio. Eu vejo como uma função qualquer. Mas você acha que é justo? É justo. Ele exerce uma função extremamente importante para a nação. Mas 46 mil reais, enquanto o salário mínimo é 1.320? Ok. E você acha que o Neymar ganhar o que ele ganha é justo? Isso é iniciativa privada, né? São campos completamente diferentes. Não é em razão de imposto nosso. Perfeito, mas quem gostaria de estar hoje na Câmara dos Deputados, no Senado, sem qualquer tipo de remuneração? Até mesmo porque... Tá errado isso, deveria ser por vocação, né? Por vocação, não mas qual brasileiro faz qualquer coisa por vocação? Brasileiro não faz nada por vocação. Brasileiro Concorda, mas a gente não tem que mudar essa sistemática, na sua opinião? Na minha, sim. É óbvio que temos que mudar, mas mudar o Brasil, nós encontramos uma grande barreira em razão do próprio brasileiro. O brasileiro, ele não trabalha para a melhoria coletiva, e sim para a melhoria individual. Mas você não acha que, por exemplo, nessa sua visão de quem que estaria aqui se não fosse para ganhar bem? Não é uma visão individualista de você se colocar na posição, se eu fosse um parlamentar, eu só estaria aqui para ganhar bem, porque para mim não tem condição exercer uma função como essa e ganhar, por exemplo, um salário de 15 mil, que já seria, na minha visão, ganhar bem, né? E eu acho que seria justo para uma função parlamentar. Veja bem, a função parlamentar, ela tem diversas situações que carece do bom salário, que carece da estrutura, como um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro, um bom profissional. Mas isso é uma área econômica liberal da iniciativa privada, né? Aqui é com os nossos impostos, essa é a minha questão. Os nossos impostos não deveriam ser melhor alocados em questões como saúde, educação e segurança? Perfeito, acho que sim, obviamente sim, mas eu ainda continuo acreditando que para que exerça uma boa mandato, uma boa gestão, deve ser bem remunerado. Que isso que eu quero, talvez até para 33 mil não já é bom, bem bom. Mas isso aí acompanha a inflação, acompanha o crescimento normal. Eu acho que o deputado, ele não teria por que trabalhar. Quem acompanha o deputado diariamente sabe o tanto que um político trabalha. Você acha que eles trabalham em excesso, por exemplo? Se você for lá agora, hoje é uma quarta-feira que na iniciativa privada, pelo menos, e muitos servidores públicos, a partir do meio-dia, já estão trabalhando. Eu te garanto que se você for lá dentro agora, você não encontra nenhum transitando lá dentro. Sem dúvida, mas durante os dias da semana, você sabe qual horário que eles saem daí? Às 11 horas, 12 horas? Os que trabalham saem um pouco mais tarde, mas entram geralmente bem depois também de um horário convencional. Por exemplo, estar aqui, a maioria não está, além de terça, quarta e quinta. Exatamente, esse é o horário de trabalho que normalmente o Congresso funciona, terça, quarta e quinta. Agora é uma celeuma. Não dizendo que eles não trabalham, mas nessa seara mesmo de carga horária, eles têm uma carga horária também diferenciada. Mas o trabalho que exercem é um trabalho de extrema importância e fazem
com certa responsabilidade. Alguns, lógico que nós temos deputados e senadores que não têm qualquer compromisso com a democracia, ou até mesmo não sabem nem o que fazem aí, mas a culpa não são deles, a culpa são dos eleitores. Exatamente. Os eleitores colocam ex-participantes de Big Brother, ex-participantes de palhaço, uma coisa ou outra, então nós não temos que questionar. Se a sociedade escolheu, presume-se que ele seria o melhor, que esta é a coluna da democracia. Isso de fato, se ele tem um mandato é porque o povo conferiu a ele, a gente tem que respeitar isso. Só que, por exemplo, quando se aumenta um salário que já é alto de 33 mil para 46, eu acho que é o ponto que a gente tem que questionar, cobrar e ter uma visão de que está errado, porque pelo menos nesse momento, talvez em um outro momento, se a gente fosse um país desenvolvido, talvez até fosse justo, assim, se a gente tivesse capacidade orçamentária para isso. Mas nesse momento atual, em que a maioria dos brasileiros não tem nem sequer saneamento básico, questão básica para se viver. Tipo, eles aumentar o salário é um escárnio. Então, na sua opinião, para fechar essa questão, você acha que, mesmo diante de tudo isso, a situação genérica do povo é justa? O aumento do salário, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública, na gestão pública, eu acho que ele deve ser feito com um cálculo que avalie essa possibilidade. Com certeza foi feito, mas aí você corta de outras áreas. Poderia de fato avaliar e criar, até mesmo porque tem verba de gabinete, tem outros valores que são anexados, né, ao Sim. salário, que acrescenta muito. Mas, lamentavelmente, hoje o político, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal, ele vai fazer alguma coisa pensando também, obviamente, na remuneração. Porque a grande maioria, em especial aqui em Brasília, tem uma função, exerce uma função e deixam de exercer seu trabalho, a sua profissão, para vir na política. Mas a maior culpada, a meu ver, obviamente, é a sociedade, que escolhem mal e transformaram política em profissão. E acham justo também que se faça esse tipo de aumento. Exatamente, né? Mas a sociedade faz com que eles têm não, vamos renovar, mas ninguém renova, ninguém vota em renovação. Então, o discurso da própria sociedade, ele vem acompanhado de uma certa hipocrisia. Por exemplo, você não acha que seria positivo vir alguém aqui para fazer um grupo de renovação de novos deputados, senadores, para fazer uma reforma política que, dentre tantas coisas que são necessárias, prevê-se assim uma diminuição do salário deles para 15 mil, por exemplo? Não seria positivo para a população, para nós enquanto povo? Falar em números, 15 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, eu acho que depende muito de um para nossa realidade hoje, não dá para viver bem com 15 mil? Na minha visão, depende da condição de Brasília, por exemplo, né? O custo de vida é muito alto, então a gente tem que avaliar. Você sabe que esses caras, inclusive, têm direito ou a apartamento funcional, e aumentaram recentemente agora o que era o auxílio de moradia de 4 mil reais para 7 mil, tipo, até a moradia, que é basicamente o que consome a maior parte do salário de quem paga aluguel ali, de quem não tem uma casa própria, esses caras ganham auxílio, inclusive, para isso. Mas essa reforma política, ela depende da sociedade. Isso, o auxílio moradia, a verba de gabinete, ela faz parte, ela é prevista na legislação. Mas nem por isso que passa a ser ético, porque ela é legal. É moral, ela é correta. Nós precisamos... Nem tudo que é legal é moral. Exato, mas faz parte. Agora, que nós devemos ter um critério, devemos trabalhar talvez os mais novos para que possam fazer melhores escolhas. Eu acho que talvez com melhores escolhas nós teríamos uma reforma política mais justa, mais correta, pensando de forma coletiva, porque se os eleitores pensam de forma individual, certamente os seus escolhidos também vão pensar exclusivamente no seu umbigo. E hoje quem entra aí na Câmara dos Deputados tem entrado, principalmente nesse último mandato, com esse pseudo argumento de renovação, já faz uma política mais de guerra do que a política coletiva, pensando exatamente na população. Não, nisso a gente concorda que essa renovação é muito faz de conta quando a gente olha a prática, né? Eles, até gente nova, muitas das vezes, mas com condutas iguais à da velha política, né? Então não adianta, né? Mas outra coisa que eu acho também nessa seara de privilégio que a gente começou falando bem errado é fundo eleitoral, por exemplo. Você acha que é justo isso daí? O nosso dinheiro para pagar, por exemplo, foi 5 bilhões, 4,95 na última campanha aí de 2022. Você acha que é bacana isso aí? De fato, o fundo eleitoral é um valor altíssimo, poderia ser empregado em questões mais importantes
que nós temos, que seja segurança pública, saneamento básico, alimentação, dentre outras coisas, até mesmo que quem quer se candidatar, ele tem que se prover, ele tem que ter uma estrutura financeira para bancar a sua campanha, mas também... Podia ser uma vaquinha, por exemplo, né? Já que ele tem eleitores para lhe conferir um mandato, esses eleitores contribuem com uma quantidade ali razoável para ele bancar a sua campanha, né? Agora 5 bilhões é pesado para o nosso bolso. Exatamente, mas o eleitor que faz essa vaquinha, ele talvez dá essa contribuição pensando em algo em troca, mas é típico do brasileiro. O brasileiro, ele não quer uma democracia efetiva. O brasileiro, ele quer tomar alguma coisa de alguém, não quer saber como. Então, exigir da política alguma coisa, nós precisamos, repito, fazer uma política de conscientização dos mais novos para que possamos ter melhores escolhas. Olha aí a Câmara dos Deputados, o Senado, que vieram do último pleito, do último presidente da República. Eles não fizeram nada durante 4 anos a não ser brigar, a não ser questionar, e o resultado foi devastador para a população no dia 8/1 aqui em Brasília. Não, isso é verdade, só que você acha que a esquerda e o PT se diferem muito do bolsonarismo assim? Para mim são duas faces de uma mesma moeda em que se diferem em termos ideológicos assim, mas na prática, como a gente falou ali, tipo, a velha política e os novos caras. Eles fazem a velha política, os novos caras também. Para mim, Lula e Bolsonaro e suas bases adotam as mesmas condutas aqui na prática da velha política também. Concordo plenamente. Até mesmo porque eu acho que nenhum dos deputados aí, 95%, para não falar 99% dos deputados, sequer conhece o estatuto do seu partido. Então a ideologia já é algo que nós não podemos iniciar a conversa, e sim interesses na eleição, na federação agora, no coeficiente, o cálculo para que possa ser eleito. Então, esquerda e direita, eu acho que o que nós precisamos é deixar esse ranço de ser esquerda, ser direita, e voltar a trabalhar pensando no coletivo, pensando na sociedade. Pois é, cara, mas quando a gente fica, assim, nos colocando reféns mesmo, porque é o povo que se coloca refém de ou é um ou é outro, ou é Lula ou é Bolsonaro. Por exemplo, a própria direita tinha capacidade de colocar alguém lá, uma alternativa, vieram vários nomes, o Dória, o Moro, você pode achar qualquer coisa, mas são nomes diferentes, por exemplo. A esquerda tinha o Ciro também enquanto alternativa. O povo quer se manter refém de 2 nomes da velha política que já tiveram mandatos e não foram, no geral, positivos para o povo. Um lado tem um ódio do PT e do Lula, um antipetismo, porque teve todo o escândalo de corrupção que é inegável. Aí o outro lado tem também, corretamente, um sentimento anti-Bolsonaro, porque ele foi um desastre no mandato dele. Então, quando a gente tem 2 desastres, a gente vai ficar refém a isso? É bom a gente pensar num novo nome, construir demandas diferentes, tipo, ser contra privilégio, ser contra fundo eleitoral, aumento de salário. Eu acho que esse tipo de coisa, querer uma reforma política, cria uma demanda assim para que, olha, os futuros candidatos, o povo quer isso, então vocês só vão entrar lá se vocês estiverem dispostos a fazer isso. É uma linha mais razoável de atuar. Essa linha, ela passa pela mente de 100% dos brasileiros, mas no momento em que o brasileiro tem a oportunidade de fazer essa alternância, eles não fazem, eles vão optar pelos mesmos. E é o que eu disse. As pessoas gostam de passar pano, né, pro erro. Passar pano. Então nós temos um discurso hipócrita de pensar em renovação, pensar em dezenas de outras coisas, mas não fazem por isso. Nós tivemos na última pleito a Simone Tebet, que foi era uma alternativa. Uma alternativa que, assim, obviamente nós falamos de forma grosseira, sem conhecer a fundo. Ela demonstrava ter um certo... precisamos ter uma parcimônia em falar o nome de qualquer candidato, seja o Ciro, seja a Simone, claro, seja qualquer outro. Mas ela demonstrava ter uma serenidade maior que os dois que disputaram ali as cabeças para a presidência da República. O que nos resta é torcer para que o atual presidente da República... Mas ela é um bom exemplo também, porque ela se colocava como uma alternativa a 2 nomes que seriam ruins para gente dar um mandato a eles, que seria Lula e Bolsonaro, mas quando ela foi chamada ali pelo Lula para apoiar ele em segundo turno, depois compor o ministério, salvo engano ela está no planejamento aí agora, né? Está no governo Lula, ela foi de uma forma fisiológica que é como o Centrão age. Tô sem mandato aqui, eu era uma alternativa, mas agora eu preciso de uma mamata, de um cargo, eu vou lá. Se ela fosse coerente, assim, na minha visão, ela se manteria como uma alternativa para 2026, por exemplo. No Macula, quem era antipetista e tal, e anti-Bolsonaro e via nela uma alternativa, ela toma essa conduta fisiológica centrista, assim, do Centrão, clássica do Centrão? Talvez eu não vejo ela anti-Lula ou anti-Bolsonaro. Ela lançou um novo caminho para que o brasileiro pudesse seguir.
Mas aí ela decidiu se juntar ao velho caminho que ela criticava, o Lula. Mas faz parte da nossa política, desde os primórdios. Da nossa política, ela tem que ter Mas não é o que a gente tem que mudar? Tem que mudar, mas nós vamos mudar como se a sociedade não quer mudar. A sociedade, se quisesse mudar, teria votado nela para ela ser eleita no primeiro turno. Ou sequer permitido a candidatura do Lula ou do Bolsonaro, de quem quer que seja. Mas você não acha que a gente, diante de uma derrota, por exemplo, como ela sofreu, a gente tem que continuar tentando para se manter coerente com aquilo que é certo? Ela é um exemplo, por exemplo, de quem se vendeu para o lado, se vendeu assim, né? Aceitou um cargo no governo Lula, por exemplo, e deixou de lado seus princípios de crítica que ela tinha antes disso. Aí tem diversos outros nomes que sofreram derrotas. O Holliday é um dentro da direita, por exemplo, que hoje criticava o Bolsonaro e hoje é mais bolsonarista que muitos aí que eram bolsonaristas clássicos, inclusive. Agora que o barco está afundando porque ele perdeu, a gente tem classicamente esse tipo de sistemática porque as pessoas não aguentam perder diante da sua visão, assim, o povo não quis, então eu vou me vender pro lado ali que está ganhando mesmo. O lado político hoje é definido pela conveniência do candidato. Então, assim, eu até acho que se a Simone tivesse mantido essa postura, ela cairia no esquecimento. A sociedade a colocaria de escanteio. Então, ela precisa estar no Ministério de Planejamento ou no Senado. Ela tinha um mandato no Senado. Acabou agora. Ela acabava o mandato no Senado. Ela no Ministério estaria... seria deixada de escanteio pela própria sociedade. Porque quem não é visto não é lembrado, em especial num país onde nós não respeitamos a cultura, não respeitamos o bom profissional, não respeitamos o bom político. E o bom político fica por pouco tempo aqui em Brasília. Mas bom política dá pra contar nos dedos de uma mão, assim, né, cara? É difícil. Por exemplo, você conhece... As pessoas... Existem políticos bem intencionados, existem bons políticos. Assim, de políticos aqui de dentro, assim, eu vou citar um exemplo. Por exemplo, só pra gente começar a entrar nessa seara, você acha que a gente tem que cobrar político? Você acha que o cidadão tem o direito e o dever até de cobrar político? Respeitosamente, sim. Você acha o que do Randolph, por exemplo, aqui você conhece o mandato dele e tal, ele enquanto parlamentar? O Randolph, enquanto parlamentar, ele tem feito um trabalho